Bem-vindo ao Descomplicando com Emília Campos. Eu demorei para falar desse assunto, mas hoje eu tô aqui para comentar sobre a tão esperada regulamentação do setor de criptoativos, que foi aí recentemente aprovada pelo Senado e acabou de ir para a Câmara para também ser aprovada. Aguarda que logo depois da vinheta a gente vai comentar sobre ela. Uma coisa que eu acho super importante já começar falando sobre essa regulamentação é que ela não regulamenta os criptoativos. O que ela regulamenta são as empresas que prestam serviços envolvendo criptoativos. Ela não regulamenta o Bitcoin, ela não quer regulamentar a tecnologia. O que ela faz é regulamentar como essas empresas que agem em torno da tecnologia fazem, né? Elas prestam serviços de intermediação dentro do setor de criptoativos. E vamos lembrar que esse setor, né, ele nasceu para ser desintermediado. E essas empresas que prestam serviços, elas ainda atuam de alguma forma intermediando serviços utilizando essa tecnologia dos criptoativos. De alguma forma, elas prestam serviços ainda dentro de um meio termo entre quem está no mundo do real, né, que a gente chama de moeda fiat, que é a moeda governamental, e os criptoativos. Então, como elas prestam ainda um serviço de intermediação, elas têm que cumprir com algum tipo de regulamentação, porque elas estão fazendo ainda um serviço de intermediação desse segmento. E é por isso que elas precisam ser reguladas. Então, eu sempre imaginei, sempre esperei que esse setor fosse de alguma forma regulado, porque o fato é que muitas pessoas já foram prejudicadas, né? Muitos consumidores, muitos usuários desse setor já foram prejudicados, né? Pelo desaparecimento, pelo não cumprimento por essas empresas de regras básicas dos direitos dos usuários, dos direitos dos consumidores, consumidores desse tipo de prestação de serviço. E o que essa regulamentação, basicamente, ela está trazendo? Bom, ela está trazendo, primeiro, uma definição do que são esses ativos virtuais, né, esses ativos digitais. E basicamente é uma definição muito simples de que esses ativos virtuais, eles representam bens e valores que podem ser negociados, né, por um valor de referência numa moeda qualquer. São sempre transferidos por meios eletrônicos, né, e podem ser utilizados ou como meio de pagamento ou como uma forma de investimento. E o engraçado é que todos os tipos de criptoativos se enquadram nessa definição, mas a gente já teve aí uma manifestação do relator, depois da aprovação do projeto no Senado, dizendo que os NFTs não estão dentro dessa definição da lei. Como não estão? Os NFTs, eles se enquadram perfeitamente dentro dessa definição do projeto de lei. Mas o relator já aí disse, né, em entrevistas que não estariam, ou seja, criam-se definições por meio de legislações que os legisladores sequer sabem interpretar de acordo com a própria tecnologia. Então, é esse aspecto da legislação que eu acho bastante complexo. Outro aspecto interessante é a obrigatoriedade trazida pela lei da separação dos recursos do prestador de serviço com os recursos do cliente. Isso parece óbvio, né, para qualquer tipo de prestador de serviço, mas infelizmente foi necessário uma regulamentação para que isso passasse a ser observado pelas empresas, porque teve muita empresa de cripto que não observou essa regra básica e acabou misturando os patrimônios particulares da empresa com os patrimônios dos clientes e sumindo com os dois. Essa que foi a verdade. Então, essa é uma regra muito importante trazida aí pela regulamentação.
Outro aspecto importante, a obrigatoriedade de implantação de sistemas de proteção aos dados, de proteção ao patrimônio dos usuários, a criação de capital social mínimo para essas empresas e a obrigatoriedade de criação de programas de compliance, evitar lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, esses são aspectos extremamente importantes, né, que, em tese, quase é possível dizer que nem precisaria de uma regulamentação para a obrigatoriedade do cumprimento dessas regras, mas infelizmente foi necessário uma regulamentação para trazer isso. E a determinação de que caberá ao Poder Executivo determinar qual será o órgão que vai supervisionar esses prestadores de serviço, porque a lei também traz a obrigatoriedade de uma licença para que as empresas operem dentro dessa área, dentro desse segmento. Quem é que vai regulamentar isso? Quem é que vai verificar essa licença, criar os requisitos para essa licença? Isso vai ser determinado também pelo Poder Executivo. Bom, essa regulamentação ainda não está valendo, ela ainda vai passar pela aprovação da Câmara e depois pela sanção presidencial. E a gente ainda está aguardando esses passos do projeto de lei. Bom, é isso, gente. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de assinar o nosso canal, deixa seu like. A gente precisa saber que você gosta para fazer mais conteúdos como esse. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.